Ô pessoal, tudo bem? Tô aqui com uma T3i. Aí, ó. Canon T3i que eu consegui pegar. O cara fez precinho bem camarada nela. Não consegui resistir, aí peguei ela. Tá bem conservada mesmo, né? Você vê aí que a... Vou levantar aqui. Deixa eu ver que a condição dela aí tá bem bacana, assim mesmo, sabe? Quase com nenhum risco aí, ó. Até a parte de baixo já tá intacta. Tela. Tá muito boa a condição mesmo, né? E eu saí com ela hoje para dar uma fotografar um pouco. E aí queria compartilhar aí com vocês, né, as primeiras impressões, né? Porque é legal ver a jornada, né? Qual seria a primeira impressão, né, para alguém que sempre usou Nikon? Já usei algumas Canons, né, aqui e com lá, mas sempre fui focado na Nikon mesmo, né? Então eu tenho aqui a D3100, né? As duas aí lado a lado. Muito parecidas, né? A Canon um pouquinho mais alta, um pouquinho mais robusta, né? Essa Canon aqui, na verdade, essa T3i, ela me lembra muito o jeitão da D5100. A D5100 foi uma das primeiras câmeras que eu tive, né? E faz muito tempo, faz mais de 10 anos que eu tive a D5100, né? E foi uma das primeiras câmeras. E apesar de eu preferir mais a imagem da D3100, né? Porque a D5100 tem a imagem da Sony, né? Tem mais dynamic range, é boa para editar, tal, mas assim, diretaço da câmera, eu prefiro a D3100, né? Agora, hoje testando, né, a T3i, quais seriam aí as primeiras impressões, né, da T3i? Né, primeiramente, a pegada, né, como eu disse, foi um pouco mais assim, um pouco mais robusta que a D3100, né? Se você ver aqui, vamos comparar o peso delas, mais ou menos parecido, eu acho. Cadê? Eu consigo ver o peso aqui? Se colocar aqui a D3100, dá aí umas 500 gramas, 500,6. Esse aqui deu 580 para Canon T3i. Então, um pouquinho mais pesada, né? Mas a D3100 parece ser um pouquinho mais densa na mão. Eu não sei, dá uma sensação de ser um pouco mais densa, enquanto a D3100 é um pouquinho mais oca. Tirei as fotos, tal, tem uma resposta muito rápida, gostei da resposta dela, muito esperta, né? E a sensação dela tem um acabamento bom, né? Enquanto a D3100, apesar de ela parecer um pouco mais densa, eu não gosto dos botões da D3100, né? Os botões dela parecem ser assim de uma qualidade mais baixa, né? Aqui os botões aqui, ó, parece ser tudo um bloco de uma coisa só, né? E parece que dá a sensação que a Nikon estava tentando economizar mesmo, né? Na T3i, a sensação dos botões são um pouquinho mais firme, mais bem acabado, né? Pouca coisa. Outra coisa que eu notei assim, eu não testei vídeo, mas já achei mais interessante aqui, ó, tem saída de porta aqui para microfone e eu acho que para disparar aqui, né, o obturador. Tem outras entradas aqui de HDMI, né? Isso aqui também tem na T3100, só não tem a entrada de microfone aqui, ó. Então, para vídeo aí, ó,
De repente pode ser mais interessante, né? E tem a telinha aqui basculante também que ajuda muito, né? Na hora que você for fazer vídeo ou até mesmo tirar as fotos, né? Isso aqui ajuda, né? Ela fica aqui na... Você consegue se ver, né? Se você estiver fazendo um vídeo aí, né? Sei lá, uma selfie. Que mais da pegada? Então, eu falei porque eu achei ela ter uma resposta rápida e tal. Muito intuitiva o jeito de mexer nela. Achei muito fácil de seguir aqui o menu. Né? Todas as Canon elas são assim, né? Na Nikon também eu não acho difícil, mas eu acho que talvez a Canon seja um pouco mais intuitivo, né? E a sequência aqui um pouco mais claro do que a Nikon. Pouca coisa, né? Mas eu não vou falar de todas as funções que ela tem, não. Vou só dar esse geral mesmo, né? E aí eu gostaria de mostrar as fotos para vocês. Vamos dar uma olhada nas fotos. Então, pessoal, dando uma olhada aí nas fotos que eu tirei, tem muita coisa que eu gostei, mas tem coisa que eu ainda estou meio confuso do que está acontecendo. Lembrando que eu estou fazendo uma comparação com a D3100, mas uma comparação mesmo só é justa quando você põe as duas câmeras lado a lado e vai tirando as fotos, né, nas mesmas condições, na mesma luz, se possível com a mesma lente, né, mas enfim. E ali eu só estava tirando a foto com a Canon T3i, né? Então, assim, não é uma comparação justa, são só as minhas primeiras impressões, né? Então tem foto que eu gostei das cores, né? Ficou legal. Mas tem muita foto que eu não entendi muito bem o que está acontecendo aqui, principalmente com tonalidade de pele, né? E, por exemplo, eu vi essa foto daqui, né? Geralmente, muitas câmeras elas ficam bem confusas quando você tem muito verde, né? Ao redor aqui. Mas, essa T3i em particular, eu tô vendo que fez uma confusão que é difícil de consertar aqui, né? Se vocês foram ver, a pele aqui da pessoa, né? Ela saiu de um tom, né, alaranjado, né, de um tom de mais ou menos de pele mesmo, e foi para esse cinza quase, né, um cinza esverdeado, né? Que se eu tentar consertar isso daqui, né, por exemplo, se eu tentar aumentar o balanço de branco aqui para o lado do magenta, né, começar, olha lá, tentar jogar um pouco mais de magenta aqui, ó, para melhorar isso, né, o resto da pele da pessoa vai ficar meio avermelhado, né? Então, se eu conserto aqui, piora o resto, né? E que não é só, né? Você pode ver, eu não sei se dá para ver direito no vídeo aí, né? Mas a pele dela aqui tá com muito avermelhado, né? E então de tal forma que se eu tento consertar esses contornos aqui, a parte daqui fica avermelhada. Ou se eu deixo aqui normal, aqui fica verde, né? Que não é só, né? Que tá mostrando que não foi só um problema aí de balanço de branco errado, né? Foi uma questão do jeito que a câmera interpolou as cores, né? Porque você sabe que a câmera ela não sabe, nenhuma câmera, na verdade, ela sabe direito a cor de nada, né? Ela tenta acertar o balanço de branco, né? E acaba interpolando o resto das cores, né? Não sei, pelo menos essa primeira impressão, assim, que a tonalidade de pele, né? O pessoal sempre fala que a Canon tem tonalidade de pele muito bom, né? Mas eu não sei, aqui eu tenho um pouco de receio aqui como que ficou o resultado aqui para tons de pele, né? E outra coisa também, né, que eu vi que tem uma certa dificuldade de lidar aqui com os brilhos, né? A D3100 também tem um pouco disso, né? Já a D5100 já não tem tanto esse problema, né? Que aqui, ó, esse brilho aqui, eu acho que ele ficou
ficou meio estourado, né? Aqui, vamos ver se eu tentar abaixar aqui, né? Ficou meio estourado aqui, essa parte, né? E, são só impressões, né? Talvez eu tire as duas câmeras lado a lado, né? Para poder fazer uma comparação mais justa, né? Mas de início foi isso. Algumas fotos eu achei que ficaram boas. Essas aqui, por exemplo, eu achei até que tá bem razoável, né? As cores e tal. Mas, tirei a foto aqui do cachorro, tal. Gostei muito das cores desse daqui. Então, assim, aqui já não tinha aquele verde, né? Entrando muito aqui na foto, né? Então aí já ficou mais interessante, né? Mas aí também ficaria interessante a Nikon D3100. Enfim, são só impressões aí, né? Então, pessoal, mais algumas observações que eu queria fazer, que outra coisa que me saltou aos olhos é que a imagem na tela aqui, eu não sei se a tela é muito boa ou o que que é, né? Que a imagem na tela, ela parece ser melhor do que é na realidade, né? Com essa tela aqui da Canon, que é o contrário na Nikon. Dessa Nikon D3100, geralmente, quando eu olho, às vezes parece que está fora de foco, às vezes parece que não, a foto não está interessante, mas aí quando eu abro no computador, a foto aberta no computador parece ser melhor do que apareceu aqui na tela. Enquanto que na Canon foi o contrário. Quando eu olhei atrás aqui no LCD, eu achei que a imagem estava maravilhosa. E quando eu abri no computador, decepcionou um pouco, né? Mas, de novo, pessoal, não tem como comparar elas direto aqui, porque eu saí só com a Canon para fotografar. Eu deveria ter as duas, né? No pescoço aqui e tirar uma foto e tentar tirar a foto do mesmo lugar, com a mesma luz, né? Para poder comparar as duas aí. São só impressões, ok? São só impressões. De repente eu posso chegar a uma conclusão diferente aí quando eu conseguir comparar elas lado a lado, né? Então tem essa questão da tela, que a tela da T3i parece ser bem melhor do que a D3100, né? Mas quando eu abro, geralmente, assim, a impressão que geralmente eu tenho com a D3100 é que fala, nossa, as fotos na verdade estão muito melhores do que estava mostrando aqui no LCD, né? E a T3i foi o contrário, eu achei, nossa, que do caralho que tá aqui e tal, mas aí quando eu abri as fotos no computador, eu vi aqueles problemas que eu mostrei para você, né? Aqueles verdeado na pele, né? Que não dá para consertar, né? Que por aí vai. Mas, de novo, de repente, se você sair com cartão de balanço para calibrar o balanço de branco, né? De repente pode consertar tudo, né? Tudo bem, pessoal? São só impressões aí iniciais, né? Não usa isso daí para, né, para julgar, né? Foi só impressões aí, né? Como é que a coisa se sentiu na mão, tal. Para alguém que sempre tinha mais costume de usar a Nikon, né, tentando a Canon, né? De repente, aí se eu acostumar mais aí com o workflow da Canon, pode ser que eu vou, sei lá, achar que a Canon, na verdade, é mais legal e por aí vai, né? Mas, por enquanto, as impressões são essas, né? É que ela tem uma pegada muito interessante, né? Acho que eu diria um pouquinho mais profissional comparado com a D3100, né? Muito rápida na resposta aqui do foco, né? Um pouco mais esperta aqui com o obturador, né? Foi impressões, eu vou precisar comparar ela lado a lado para ver se é isso mesmo, né? A imagem parecia ser legal quando eu estava tirando, mas aí eu achei algumas tonalidades de pele não estava tão interessante. Acontece também esse tipo de coisa com a D3100, né? Mas
eu fico com a impressão que talvez seria um pouco mais fácil de consertar aqueles problemas da D3100 do que estava acontecendo com a T3i. Mas, de repente eu tô só tendo a dificuldade aí de acostumar com um sistema que é um pouco diferente, né? Outra questão é que elas são muito parecidas é esse negócio de estourar os brilhos, né? Você tem que tomar cuidado para não estourar os brilhos. Nas duas, igualmente, de um jeito muito parecido. A D5100 já não, já tem assim muito mais dynamic range do que as duas, né? Ela já segura aqueles brilhos, os detalhes no brilho muito mais do que essas duas aqui, né? E, e no geral é isso, né? Ahn, comenta aí embaixo aí se vocês já experimentaram uma T3i, né? Quais são as suas impressões, né? O que vocês acham, né? Se alguém aí teve experiência com Canon, né? E eu vou continuar usando ela, né? E aí, conforme eu for usando e aprendendo mais sobre ela, né? E aí, quando eu sentir que eu estou numa posição adequada para fazer uma comparação entre as duas, a gente vai lá e faz uma comparação mais apropriada. Tudo que eu falei agora são meras impressões iniciais, né? E é isso aí, pessoal. Valeu, até mais.